Eu não costumo ficar aqui muito parado porque também não consigo. Então vou aqui circulando e vou tentando apresentar aquilo que são as nossas ideias e a nossa maneira de trabalhar. Em primeiro lugar, quero agradecer logicamente ao Instituto pelo convite. É com muita honra, muito orgulho que estou aqui, sempre estarei, é a minha casa. Foi aqui que fui criado, foi aqui que foi cimentado tudo aquilo que são as minhas bases e que todos os meus princípios, que é com o trabalho, com o esforço e com a dedicação. E acreditando sempre naquilo que nós podemos atingir e nos nossos sonhos que nós conseguimos lá chegar. Esses princípios foram aqui passados, por isso é esta casa que eu devo tudo o que tenho neste momento. Antes de mais, só rapidamente para vocês perceberem aquilo que tem sido o meu percurso, o percurso prático, para mim muito mais importante que o percurso académico, mas o percurso académico também fundamental. São 12 anos de experiência, de prática e de teoria, que me leva a acreditar em algumas linhas orientadoras. Por isso a questão de vocês perceberem de como foi o percurso, para eu também conseguir passar aquilo que são aqui algumas ideias, alguns princípios das quais eu acredito muito, tendo em conta tudo aquilo que eu já passei e a experiência que tive, não só como treinador principal, como treinador adjunto, como preparador físico, numa fase como diretor técnico, onde organizava cursos e estava constantemente a partilhar informação com vários colegas. Pronto. Este percurso foi-me também definir alguns princípios que eu agora irei apresentar. O primeiro princípio de todos é que a nossa intervenção é sempre em 3 áreas. Quando nós lidamos com atletas, com jogadores, estamos sempre a intervir em 3 áreas. E são estas 3 áreas que nós temos sempre de levar em linha de conta. Estamos a falar com homens, com pessoas, estamos a falar com atletas, e que temos que ter atenção às suas capacidades, às suas fragilidades, e depois, no meu caso mais específico, estamos a falar com futebolistas, em que tem a dedicação, o esforço, o gosto pela modalidade que estão a praticar e têm que a desenvolver de acordo com os nossos princípios como equipa técnica. O segundo princípio que nós temos são estas 5 áreas. Primeiro, o corpo é a nossa ferramenta, o atleta tem que perceber isso, o corpo é a ferramenta dele para o trabalho diário que desenvolve, por isso o corpo tem de ser cuidado ao pormenor. O conhecimento o conhecimento do trabalho que nós estamos a desenvolver é fundamental e importante nós constantemente andarmos à busca do conhecimento e estarmos um passo à frente daquilo que são as novas tendências, as novas preocupações, daquilo que é a fisiologia do treino, aquilo que são os conceitos técnico-táticos do futebol, as equipas de alto rendimento, como é que elas jogam, como é que elas se adaptam. Tudo isto, estas informações são fundamentais. O cuidar da imagem, ou seja, muito importante não só os jogadores, mas também toda a estrutura, ter muito cuidado com a nossa mensagem mais corporal do que às vezes a mensagem de que estamos a falar das palavras. O constante procurar, está um pouco interligado com aquilo que está com o conhecimento de trabalho, constante procurar daquilo que é não só o nosso desenvolvimento cognitivo, mas também procurar que eles tenham essa preocupação, os jogadores tenham essa preocupação de desenvolver também todo um conhecimento mais cognitivo, que é fundamental também para o conhecimento do jogo. E depois ter um sentimento de pertença com o clube que estamos a representar e ter também perante eles e perante todos uma cultura de exigência. Por fim, temos daquilo que são os princípios. Eu, neste momento, e já fui mais de periodização tática, e a tática é que é importante, o resto não interessa. Já fui mais desse lado, já estive mais também do lado da importância da fisiologia, já estive também da parte do coaching e da coesão grupal e aquilo tudo. Pronto, já estive um pouco nestas áreas e a minha verdade é esta. Ou seja, muito equilíbrio entre os 4 fatores de rendimento, muito, e nós temos que cuidar de igual forma para cada um deles. Para que isso aconteça, só assim é que podemos ter sucesso. E a experiência, e volto a dizer, a experiência prática vai-nos dizer muito isto. Está bem? Os 4 fatores de rendimento são fundamentais e temos que olhar para eles de igual forma e temos que os trabalhar de igual importância. Depois leva-nos também, depois destes princípios, e foi tendo em conta a minha experiência como nestes 12 anos que tenho ligado ao futebol e também à parte do treino,
leva-nos agora para outro patamar, a questão da realidade competitiva. Nós estamos a trabalhar numa realidade competitiva profissional, onde, para vocês terem uma ideia, normalmente as equipas têm duas competições, a competição interna e a competição internacional, e aquilo são o número de jogos que as equipas fizeram este ano. Temos ali o Santos Laguna, que fez 52 jogos. Temos ali o campeão europeu, que fez 60 jogos. Temos o Atlético de Madrid, que foi a equipa que fez mais jogos, fez 61 jogos. Para vocês separarem bem a diferença, tem um exemplo de um clube interno que só fez competição interna, a diferença de jogos que existem. São quase 20 jogos de diferença. Isso leva-nos também, tendo em conta aqueles princípios que eu vos partilhei, para uma cultura de exigência, no sentido de, neste momento, uma equipa técnica tem que ser constituída de um conjunto de pessoas que possam dar resposta a um conjunto de princípios que para mim são fundamentais. E cada um deles pode encaixar naqueles fatores de rendimento que eu passei há pouco, mas estes princípios para mim são importantes. A questão da metodologia de treino, a relação com os jogadores, o treino específico dos guarda-redes, o desenvolvimento das capacidades individuais e o potenciar essas capacidades individuais, não só físicas, mas também técnicas e táticas. A análise do adversário, a análise da nossa equipa, a gestão do campeonato, a relação que é feita com o secretário técnico, que é fundamental e é feita diariamente com a questão dos estágios, dos horários. Pronto, é um conjunto de volume e de preocupações que nós temos daquilo que é o nosso trabalho, que neste momento, no futebol profissional, todas aquelas horas têm de ser preenchidas. Por isso, as equipas técnicas cada vez são mais numerosas, têm também mais áreas de intervenção e, para mim, isso é fundamental. Vamos entrar um pouco daquilo que são as nossas preocupações em relação ao controle do treino e como é que nós começamos, porque é que nós estamos a trabalhar isto. Primeiro, perceber que tipo de esforço é que existe no futebol. A definição do perfil do esforço do jogador é fundamental. Esta definição do esforço pode variar de acordo com as equipas e de acordo também com o estilo do treinador ou do treinador principal e da maneira como vê a forma de jogar da equipa, e é influenciado por todas estas situações, não só o modelo de jogo, mas também a missão tática que ele pode ter de um jogo, a convertação de sistemas, a diferença de jogar num sistema de 4-3-3 ou 4-4-2 ou com 3 centrais. Pronto, tudo isto também influencia um pouco, e as condições ambientais também influenciam um pouco aquilo que é o perfil do esforço. Nós, por exemplo, agora vamos começar segunda-feira e vamos começar às 7 da manhã a treinar, por causa da questão do calor. Ou seja, e tudo isto também influencia um pouco aquilo que é o perfil do esforço do jogador, e nós temos que o conhecer. Depois, ir um pouco àquilo que são as bases, ou seja, aquilo que é um pouco do conhecimento mais teórico e aquilo que nos diz em termos não só de esforços de alta intensidade, e ali o trabalho setorial é fundamental porque existem diferenças importantes. As distâncias percorridas em cada uma das partes e as diferenças que existem em cada uma dessas partes também são aspectos importantes. E a questão do modelo de esforço, perceber que existem duas balizas e que o esforço do jogador anda à volta daquelas balizas e tem que cumprir com aqueles pré-requisitos que para nós também são fundamentais para cumprir com aquilo que é a exigência do jogo e a exigência também da competição. Depois de perceber que o jogador top, o jogador atual, o jogador tem capacidade de estar no alto rendimento, tem que cumprir com um conjunto de princípios da quais nós acreditamos, e esses princípios devem ser constantemente avaliados e podem ser trabalhados. Não só princípios da parte mais mental, ou da parte daquilo que é o mais íntimo dele, ou mais interior da vontade e da superação que ele quer ter diariamente para melhorar as suas capacidades, do conhecimento do jogo, que também é fundamental, a parte mais fisiológica da questão do VO2 máximo e a capacidade de realizar esforços intensos várias vezes ao longo do jogo também é fundamental. Depois toda a parte mais técnica, a parte da explosividade, que hoje em dia no jogo pode decidir lance e pode decidir momentos em que o resultado pode ir para o nosso lado ou não. E tudo isto leva-nos também à alteração um pouco daquilo que é a nossa forma de intervir em termos mais físicos,
onde o trabalho de força está na base daquilo que é o nosso trabalho com os jogadores, e é isso que começamos a fazer desde segunda-feira. Segunda-feira começamos logo a trabalhar neste tipo de capacidade, e depois sim desenvolvemos as outras que estão inerentes e estão interligadas, no sentido de melhorar não só mais a capacidade também de força explosiva, mas depois também a velocidade de execução, velocidade reativa, tudo isso. Mas o trabalho de força para nós é princípio, base desde o primeiro dia, e trabalhamos logo desde o primeiro momento, em detrimento daquilo que se fazia muito antigamente, que era o trabalho mais de base em termos de resistência, e neste momento já não aplicamos muito isso. Ok, e é este slide que nós depois vamos falar aqui um pouco sobre aquilo que nós estamos a trabalhar especificamente. Aquilo é a nossa base de trabalho, ou seja, neste slide vocês conseguem ver tudo. Nós temos dois tipos de microciclo. O microciclo tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é quando jogamos semana a semana, domingo a domingo, que é o mais regular, é aquilo que acontece mais vezes. O microciclo tipo 2 é aquilo que é quando temos alguma competição no meio da semana. Pode ser competição para interna, taça ou taça da liga, ou pode ser competição mais internacional, no sentido que, no nosso caso, este ano, foi a Taça Libertadores, onde tivemos 8 semanas praticamente a competir, e tivemos 8 tipos de microciclos com 2 jogos durante a semana. Neste sentido, nós temos a nossa, e muito claro está definindo a nossa forma de jogar, onde está constantemente em aprendizagem, em manutenção e em desenvolvimento perante aquilo que são os nossos jogadores e também as nossas ideias e a nossa experiência, porque vamos constantemente evoluindo. Temos também muito claro aquilo que são os nossos exercícios tipo e a padronização dos nossos exercícios, que concordam um pouco para aquilo que são as nossas ideias, e que temos dados que nos garantem que aquele tipo de exercício, com aquele tipo de conteúdos, de princípios, que nos vão dando informações que os jogadores percebem aquilo que são as nossas ideias. Isto é tudo na primeira base, na estrutura e organização dos conteúdos, e depois temos a monitorização e controle do treino ao longo da semana, ao longo destes 2 tipos de semana. O que é que acontece no meio? E que também são informações muito importantes, que nos depois vai balizando e vai nos orientando no caminho nos vários sentidos. A análise do jogo adversário, a análise do jogo do adversário em relação às suas características e a estratégia que nós vamos ter ou que vamos adotar para o jogo que vamos jogar com eles, e também a análise do nosso próprio jogo, ou seja, o jogo anterior, o jogo que realizámos, alguns dados que possamos retirar, não só em termos daquilo que é o comportamento tático mais coletivo, mas também algumas informações individuais, quer táticas, quer também fisiológicas, e vamos, de acordo com estas informações, e depois, de acordo com a monitorização e controle do treino em competição, vamos depois trabalhando todo aquilo que é o nosso controle do treino, e é isso que eu vos vou apresentar agora, tendo em conta que é uma área que eu desenvolvo desde o início com o Pedro, e é uma área que eu acredito muito, e é uma área que nos tem dado muitas informações e que depois nos vai balizando naquilo que é a nossa semana ou aquilo que é o nosso dia-a-dia. Por isso, partindo deste slide, irei-vos apresentar aquilo que são os nossos princípios do microciclo tipo. Depois falaremos sobre o controle do treino, mais em particular alguns exemplos práticos daquilo que são o nosso controle, daquilo que nós fazemos. E depois falamos um pouco também sobre o controle da competição, algumas preocupações que nós temos. Pegando no microciclo tipo, muito também rapidamente, porque sei que este tipo de informações já não é novidade, penso que já não é novidade, já se vai aplicando em alguns clubes. Nós trabalhamos muito assim, ou seja, temos o nosso microciclo tipo padrão, jogando domingo a domingo, onde a terça-feira, para aqueles que jogam, fazemos recuperação ativa, para aqueles que não são utilizados, fazemos um misto entre treino de tensão e duração. Depois temos o treino de tensão à quarta-feira, temos o treino com base daquilo que é a duração à quinta-feira, treino da velocidade à sexta, e no sábado voltamos a ter um treino de prevenção, ou de recuperação, ou de regeneração e preparação daquilo que é o jogo no domingo. Eu vou passar por cada um dos dias para vocês perceberem aquilo que são as nossas preocupações, em termos gerais. A definição deste microciclo está muito por base daquilo que é a capacidade de contração muscular. Quando falamos de tensão, como vocês podem ali ver, falamos daquilo que são exercícios e movimentos muito intensos em relações numéricas muito pequenas,
onde é constantemente a tensão muscular, a mudança de direção, trabalho excêntrico, trabalho concêntrico, tudo isso está presente. Quando falamos do treino da duração, é quando as dimensões são muito mais parecidas com aquilo que vai acontecer ao domingo e o espaço e o número que existe é muito mais próximo daquilo que acontece num jogo formal e que vai acontecer no domingo seguinte. E quando falamos de velocidade, falamos de exercícios mais de ordem concêntrica, ou seja, evitamos todo o trabalho excêntrico, mas que os obriga a trabalhar a velocidade não só em mudanças de direção, não só na questão da tomada de decisão, mas também naquilo que são a velocidade de deslocamento. Por isso, rapidamente, terça-feira foi aquilo que eu falei há pouco, estão ali aqui algumas das características das contrações musculares, um pouco mais de duração, porque o grupo que não joga, normalmente este tipo de treino, vocês vão ver depois no controle do treino, anda à volta dos 98 minutos, em termos médios de duração. Atenção, existem momentos de tensão muito em particular, mas depois existem momentos de duração. A velocidade não estamos muito preocupados com ela, nem com os outros componentes. São exercícios de deslocamentos longos, de maior amplitude visual, de maior articulação em corredores e setores, para o grupo que não é utilizado. Eu não coloquei nada sobre o grupo que é utilizado, mas depois, se vocês tiverem interesse, posso mostrar ali algumas informações também. Tem aqui alguns exemplos de exercícios. Às vezes é isto também que a malta gosta mais, estas receitas, que às vezes alguns procuram. Mas aqui só para vocês perceberem, aquilo é mais um trabalho setorial em termos daquilo que são os princípios de acordo com o nosso modelo. Aqui dividido em 3 setores, onde temos uma área que não pode ser invadida, não só em termos do setor defensivo, mas depois temos a área do setor do meio campo, onde aí podem invadir quando o passe entra. Pronto, este é um exemplo de vídeo, temos outros exemplos lá em forma visual também. Mas são muitos tipos de exercícios que nós fazemos à terça-feira para o grupo que não joga. Passando para a semana, para o dia seguinte, para a quarta-feira. Quarta-feira já falei, são exercícios de tensão. O treino não dura mais que entre 60 a 70 minutos, não dura mais que isso. São exercícios muito exigentes em termos físicos e todo aquele trabalho concêntrico e excêntrico das mudanças de direção é muito provocado e potenciado, sempre de acordo com os nossos princípios, não só em termos de individuais, mas também coletivos, da nossa maneira e forma de jogar. Aquela questão da reação à perda, a constante mudança de estímulos, defesa-ataque e ataque-defesa, são isto que é um pouco potenciado e trabalhado, onde, acima de tudo, o trabalho de contrações excêntricas é potenciado. Aqui alguns exemplos, não só o trabalho mais fisiológico com estações, onde temos trabalho mais de força reativa, força explosiva, com mudanças de direção, mas também trabalho de acordo também, como podem ver na imagem, situações de 3 para 2, de 2 para 2, 1 para 1, que nós criámos quando chegámos ao México, criámos uma jaula, uma mini jaula, foi aquele exercício que vocês viram no outro slide, onde é criada ali uma jaula com baliza, em que a bola está constantemente em movimento, que a bola não sai, e eles estão constantemente a dar respostas, são esforços entre, andam à volta dos 2 minutos e meio, e estamos sempre a trabalhar nesta dinâmica. O treino da quinta-feira é treino mais de organização coletiva, onde nós trabalhamos aquilo que é a estratégia para o jogo seguinte, mas também aquilo que são os nossos macro-princípios, falamos assim, onde a duração é longa, anda sempre à volta dos 90, é menos que às vezes do treino da terça para o grupo que não joga, mas anda à volta aí dos 90, 95 minutos, não ultrapassa muito isso. O espaço é amplo, os tempos são longos, o número de jogadores é elevado, a relação numérica é grande, situações de 8 para 8, 9 para 9, 10 para 10, temos este tipo de preocupações. Como vocês podem ver ali, situações de posse, situações de mais organização, situações de intersectorial em termos daquilo que é o trabalho da divisão do campo nos setores e a forma como nos queremos trabalhar e potenciar, de acordo também com aquilo que vai acontecer no jogo seguinte. Ou seja, vocês podem ver ali os exercícios, é aquilo que normalmente nós trabalhamos. Treino da sexta-feira, mais direcionado para a velocidade, onde potenciamos muito aquilo que são as contrações mais concêntricas, ou seja, sem contrações cêntricas daquilo que é a mudança de direção no sentido contrário,
ou seja, existem algumas mudanças de direção, potenciamos muito aquilo que é a tomada de decisão, a velocidade dessa tomada de decisão, os espaços é mais reduzido na quinta-feira, mas não pode ser tão reduzido como acontece na quarta-feira, por exemplo, e o tempo de treino é reduzido, anda à volta entre os 60 a 70 minutos, não trabalhamos muito mais que isso. Predominamos muito aqui o trabalho de finalização e todo o trabalho mais ofensivo, circulações, combinações, aqui trabalhamos muito, aproveitamos muito este dia para trabalhar essas dinâmicas, porque obriga-nos também a fazer esses movimentos em máxima velocidade para podermos desequilibrar, por isso vocês ali podem ver um exemplo do trabalho que fazemos. Por último, o treino do sábado, que é aquele treino muito curto, não ultrapassa menos que uma hora obrigatoriamente, cerca de 45 minutos, onde às vezes trabalhamos mais aspectos de ordem, coesão grupal, de preparação para o jogo seguinte, alguns esquemas táticos também, entram aqui neste dia. É um treino muito mais de recuperação e de regeneração e algum trabalho de velocidade de reação aqui também fazemos, encaixamos aqui. A velocidade de deslocamento fazemos na sexta-feira, a velocidade de reação trabalhamos aqui um pouco no sábado. Ok. Falei um pouco sobre aquilo que é o microciclo tipo semanal, tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 posso falar depois se vocês o entenderem, se tiver tempo, mas é um pouco diferente porque temos sempre 2 dias de recuperação. É tudo muito mais complicado daquilo que é esta dinâmica do microciclo tipo semanal. Mas em termos gerais, o que nós acreditamos muito é nesta maneira de trabalhar do microciclo tipo, porque posso dizer, e isso é que teve um grande impacto lá, porque nós quando chegámos lá, a maioria das equipas trabalhavam muito à base de ir para a praia, montanhas e tudo mais, e nós chegámos lá com um tipo de metodologia completamente diferente, e em 1 ano e meio que o Pedro está lá a trabalhar, nós tivemos cerca de 3, 4 lesões musculares de grau 1. Ou seja, são coisas muito diminutas que eles não estavam habituados e que têm sido um grande impacto e um grande espanto para todos. Ainda mais quando, por exemplo, na Libertadores deste ano tivemos uma lesão de grau 1 de 8 dias, em que constantemente tivemos 8 semanas, tivemos 2 meses a jogar quarta, sábado, em que os jogadores já não estão sempre os mesmos. Com uma resposta fantástica. Por isso isto dá-nos também aqui, isto também é um trabalho de controle que já vem da engenharia, ou seja, dá-nos aqui já alguma informação e alguns dados fidedignos daquilo que é a qualidade do trabalho e daquilo que é o potenciar das capacidades não só coletivas, mas também individuais dos jogadores. Não garante vitórias, isto no futebol, o ganhar e perder está dependente de fatores que nós não controlamos, isto está muito bem claro, nós não controlamos se vamos ganhar ou não no futebol, mas diz-nos que a equipa vai estar ao nível que nós queremos para disputar este jogo para ganhar. E isso é uma informação muito importante. Passando esta questão do microciclo semanal, vou-vos mostrar um pouco daquilo que é a monitorização e controle do treino e aquilo que nós fazemos neste momento no clube. Em primeiro lugar, nós utilizamos o GPS. Em Portugal não se utiliza, no futebol. Nós chegámos ao clube, a caixa de GPS estava lá arrecadada a um cantinho e não era utilizada. Nós decidimos utilizar o GPS porque também já fazíamos algum controle, alguma preocupação naquilo que era com os caras com o monitor de frequência cardíaca. Já fazíamos esse tipo de controle com o Polar Team, na altura em Leiria e também no Nacional. Quando chegámos lá, quando tínhamos o GPS, alterámos tudo e começámos a trabalhar com o GPS e tem-nos dado informações fantásticas, o que vem-nos suportar um pouco daquilo que é o futebol atual das equipas de top, e vocês têm ali alguns exemplos em que já se começa a utilizar e o futuro vai por aqui. E mais cedo ou mais tarde, os grandes clubes em Portugal também vão começar a utilizar isto. As informações que nos dão e que nós retiramos, não só de indicadores externos e internos, são indicadores muito importantes daquilo que é o controle semanal e do microciclo padrão. A questão das distâncias percorridas, dos tipos de intensidades, como é que isso é percorrido, como é que é definida a duração dos exercícios, a padronização dos exercícios, os conteúdos do treino, tudo isso nós trabalhamos e temos o cuidado de monitorizar através do GPS. Já vou-vos dar algum exemplo. Isto, por exemplo, vocês têm ali o nosso plano, imaginem um treino, têm ali o plano do treino. Isto é uma sexta-feira, lembrem-se do microciclo tipo sexta-feira, que é trabalho mais direcionado para
exatamente. E temos ali valores de referência. O que é que são valores de referência? Valores de referência são as médias que nós vamos tendo de todo este trabalho que fazemos há 3, 4 anos. E vai-nos dar depois uma padronização daquilo que é o treino, ou que deve ser o treino daquele dia, daquela sexta-feira. E tudo o que seja, e vocês podem ali ver os valores alcançados naquele dia, ou seja, naquele treino, aquilo que são os jogadores que foram controlados, são 6 jogadores, são sempre 6 jogadores, porque nós controlamos 2 defesas, 2 médios e 2 avançados para termos a informação não só individual, mas também sectorial, por defesa, média e avançados, mas também vai-nos dar a informação não só individual, ou seja, quem que se cortou ou quem se mostrou com maior dificuldade no treino, mas também depois nos dá a informação média e coletiva. Esta informação média e coletiva nós controlamos constantemente com aquilo que são os nossos valores de referência. E esta informação para o Pedro, ou quem lidera a equipa, é fundamental porque, por exemplo, neste tipo de treino, por alguma razão, e depois são questões discutidas entre nós internamente com a equipa técnica, por alguma razão a subjetividade ao esforço do jogador foi mais elevada daquilo que normalmente é a média. Isso leva-nos a indicação e dá-nos a indicação que pode ter havido, ou da nossa parte, algum excesso naquilo que é a aplicação do treino em termos não só de exigência, mas de duração. Pode-nos também dar a informação que a equipa pode estar ligeiramente mais cansada do que aquilo que nós estávamos à espera. E nos permite ajustar aquilo que é o treino, por exemplo, do sábado. Que em vez de estarmos a fazer aquilo que estava previsto para 45 minutos ou para aquilo que for, fazemos para muito menos. E este tipo de relações que nós estabelecemos, do controle do treino e da maneira como é que nós vamos gerindo o esforço dos jogadores, não só em termos individuais, mas também coletivos, nós aplicamos isto ao longo praticamente de toda a semana e vamos avaliando isto. E é isto depois que vai nos permitir modificar algumas daquilo que são as nossas ideias para o início da semana e da aplicação, de acordo com aquilo que é a resposta, ao fim e ao cabo, diária. Para vocês terem uma ideia, a velocidade, a distância percorrida, o impacto mecânico, é tudo retirado do GPS. Nós temos mais dados, mas estes são os dados que nós neste momento estamos a retirar e estamos a balizar. O impacto fisiológico também é retirado do GPS, mas depois temos que eu já vos vou explicar. Depois temos a subjetividade, que é a parte mais da opinião do atleta, que é fundamental. Para vocês terem uma ideia, o impacto fisiológico é através desta fórmula, Bannister, onde nós vamos ter a frequência cardíaca média, temos a frequência cardíaca máxima, temos a de repouso, e através dessas informações, a duração do treino também é fundamental. Dá-nos depois o tipo de impacto fisiológico em que nós depois vamos balizando, não só em termos individuais, vocês podem ali ver, mas também aquilo que é, em termos daquilo que é o coletivo, daquilo que aconteceu naquele treino para o grupo. Em termos da subjetividade, penso que aqui vocês estão mais identificados com ela. Nós utilizamos a escala de Borg adaptada, de 1 a 10, onde eles têm que nos indicar o tipo de esforço do treino naquele dia. Ok. Isto depois, de acordo, por exemplo, com o nosso microciclo tipo padrão, terça-feira dá-nos todas estas informações. Isto é o relatório final do torneio. Não sei se conseguem ver bem. É o relatório final do torneio. Nós, naquele dia, temos não só a média grupal de todos os treinos que realizámos, mas também temos a média individual. E sabemos em cada uma das capacidades, naquele caso, o gráfico maior, vocês estão a ver a frequência cardíaca média, e dá-nos informações individuais daquilo que foi o rendimento dos jogadores ao longo da época neste tipo de avaliação. Temos, por exemplo, na quarta-feira, outro exemplo, temos a questão dos impactos, ou seja, o número de impactos que existe não só em termos daquilo que é o salto, o pisar, as colocações que é feito, mas também o confronto e os choques que existem, que o GPS contabiliza tudo isso. Temos, por exemplo, a distância, ou seja, a quinta-feira temos a média por médio da distância percorrida por eles naquele treino, temos a duração média do treino, temos tudo, e temos a distância média coletiva.
Estes são dados para nós fundamentais agora no próximo torneio, porque sabemos que eles à quinta-feira têm que andar à volta dos 7 km. As informações individuais é importante também para quê? Para nós sabermos com que tipo de jogadores estamos a lidar e às vezes algum tipo de informação e de exigência que nós queremos colocar, sabemos que o jogador A, B ou C precisa deste tipo de estímulo. Sabemos que aquele jogador, em vez de chegar até ao cone, 1 metro antes ou 2 metros antes, começa logo a travar. E nós, aqueles jogadores, já sabemos que precisa de estímulo. Tens que ir até ao fim. Vai até ao fim. Ou seja, este tipo de informações para nós individualmente são fundamentais no sentido de potenciar aquilo que é o rendimento individual. Depois da sexta-feira, o impacto fisiológico, aquilo que eu vos apresentei agora, daquilo com a média coletiva. E, por exemplo, o sábado tirei para o sábado tirei subjetividade. Mas temos todas estas capacidades para todos os dias. E são validados todos os dias isto. E todos os dias da semana. E isto é o resumo de tudo que foi feito ao longo deste processo. Nestes 6 meses tivemos cerca de 110 treinos. No ano todo, juntando aquilo no México é dividido em 2 competições, mas no ano todo tivemos cerca de 300 e poucos treinos. Esta questão do trabalho, de todo o trabalho individual, para mim parece-me muito importante. Nós não dávamos tanta importância ao trabalho individual, agora começamos a dar mais. Permite-nos também, não só estes dados, depois de não só trabalhar com eles individualmente, mas também perceber a questão de alguns desequilíbrios que possam acontecer. Nós aí também temos alguns cuidados. Todos eles têm um plano individual. Vocês podem ver ali muito em pequenino lá em cima, onde a ideia é desenvolver as suas capacidades individuais em termos mais fisiológicas. Trabalhamos com eles também no campo, naquilo que é a nossa informação do jogo e algumas questões táticas ou técnicas que eles têm que desenvolver e potenciar. Vocês podem ter uma ideia, estes 6 meses de trabalho tivemos à volta de 4 mil minutos de trabalho individual e tem ali algum tipo de trabalho que fazemos. Neste caso era mais trabalho de força explosiva e trabalho mais específico daquilo que é o desenvolvimento das capacidades deles. Aquele era o ginásio. Isso aqui tem algum exemplo. Outro controle que nós fazemos é mais tendo em conta aquele princípio do trabalho da equidade, dos fatores de rendimento. Nós também temos algum cuidado de trabalhar isto, de analisar tudo o que são os nossos conteúdos de treino, que tempo é que despendemos nos conteúdos de treino, no tipo de conteúdos que trabalhamos, se é posse-bola, se é finalização, se é organização grupal, se é estratégia. Tudo isso é balizado e é trabalhado e é controlado. Às vezes pode haver alguns ajustes naquilo que é a nossa ideia, mais concretamente naquilo que é os momentos do jogo. Às vezes estamos a dar muito ênfase à parte ofensiva e esquecemos um pouco do trabalho mais defensivo. Este tipo de informações dá-nos um pouco para termos ali algum equilíbrio. Para vocês também terem uma ideia, tendo em conta este trabalho mais técnico-tático, cruzamos todo o trabalho mais técnico-tático daquilo que são os conteúdos do treino com o trabalho do GPS. Ou seja, tendo em conta o nosso microciclo padrão, nós conseguimos trabalhar isto, ou seja, selecionamos um exercício, durante aquele tempo, vamos aos dados do GPS e sabemos durante aquele período o que é que aconteceu. Isto nos permite o quê? Padronizar o exercício e depois encaixar esse exercício nos dias que queremos trabalhar. Ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. E sabemos o que é que aquele exercício nos dá em termos mais fisiológicos. Ok? E depois nos permite aqui também balizar não só em termos do jogo e da sua aplicação. Aqui, por exemplo, é um exercício de quinta-feira, em que tem ali, não se vê muito bem, mas tem ali todo o trabalho mais fisiológico que aconteceu, os 2 defesas, os 2 médios, os 2 avançados. Eu penso que aqui a primeira capacidade era o que é que aconteceu aqui. Aqui foi distância, aqui é frequência cardíaca média, aqui é impactos. Então temos aqui tudo, só naquele exercício, durante aqueles 15, 20 minutos, o que é que aconteceu. E vamos agarrando nisto com a imagem e vídeo, vamos agarrando nisto e vamos colocando as nossas caixinhas naquilo que é a padronização e conhecimento do treino e aplicação do treino. Aqui é a questão, aquilo que eu vos falei, da questão dos momentos do jogo. Para nós é importante avaliarmos isso.
ainda mais quando o Pedro é um treinador muito ofensivo, convém termos aqui algum equilíbrio nesta parte. Aqui também controlamos mais do que é o aspecto mais fisiológico e a maneira como trabalhamos isto. Também dividimos isto em algumas capacidades e definimos aquilo que é o nosso trabalho em termos de percentagens e em termos de número de exercícios. Desculpa. Percentagens daquilo que é o número de exercícios. Número de exercícios aplicados e número de minutos. Existem diferenças significativas nisto. Ok. Isto foi tudo o que é o nosso controle do treino. Pronto, este é todo o trabalho que nós temos, diariamente, semanalmente. No final da semana, ao domingo, seguir ao jogo, fazemos um relatório individual para o treinador principal, com todos estes dados, o que é que aconteceu à equipa ao longo desta semana, como é que trabalhamos. Pronto, isto é tudo enviado para o Pedro. Por último, só para terminar, eu não sei se estou... Não, 12 minutos. Okay. Na parte só para vocês terem uma ideia daquilo que é o nosso controle no jogo, não falando da parte mais técnico-tática, mas falando mais da parte fisiológica, nós temos um programa do Match Analysis que nos fornece um pouco este tipo de informações em termos de relatório. Conseguimos definir e conseguimos perceber as distâncias percorridas coletivamente pela equipa, sectoralmente, em comparação com a equipa adversária. Vocês ali têm alguns dados. Onde não aparece as colunas, são os dados que nós jogamos, são as equipas que nós jogamos na Libertadores. Para vocês terem ali uma ideia. Ou seja, este tipo de programa este tipo de dados só nos é fornecido na Liga Mexicana, na Liga MX. Quando jogámos na Libertadores não tínhamos estes dados, mas nos permite depois ter ali algumas considerações. Todo este trabalho individual, ou seja, nós, de acordo com os dados que nós retiramos, trabalhamos individualmente os jogadores, não só em termos daquilo que é a distância média em sprint, o número de sprints realizado, e esta é uma capacidade, é uma variável que nós colocamos, que é a distância média percorrida por minuto. Ou seja, tínhamos alguma dificuldade dos dados de perceber, por exemplo, os jogadores que entravam, como é que era o tipo de rendimento deles, porque entravam menos tempo, logo aí a distância percorrida em termos globais era menor e tudo mais. Então criámos este tipo de variável, que é a distância média percorrida por minuto, e sabíamos. Dámos aqui algumas ideias interessantes, aquilo que são os jogadores que podiam entrar na equipa e que nos davam uma resposta muito boa, outros jogadores que entravam por alguma razão, e quem está no meio de futebol percebe isso perfeitamente, por alguma razão não davam o rendimento médio daquilo que nós queremos. Damos este tipo de informação, às vezes até para os confrontar, chamá-los, falar com eles, perceber o que é que isto aconteceu, olha a média da equipa, tu tiveste isto. Vamos lá, temos este tipo de trabalho e de avaliação. Depois fazemos todo este trabalho individual, ou seja, ali tem os jogos, tem os minutos, 0, 72 minutos, 90, e depois tem aquelas capacidades que eu vos falei, tem ali o que é o rendimento individual do jogador. O que é que este tipo de informação às vezes nos pode dar? Principalmente na Libertadores, e conhecemos muito isso. Os jogadores davam uma boa resposta. Nos dois primeiros jogos, os jogadores davam uma resposta muito boa, mas havia 2, 3 jogadores que ao terceiro jogo seguido, 90, 90, mais 90, caíam. E davam-nos este tipo de informação. Então sabíamos que, em ciclos parecidos, este tipo de jogador tinha de descansar. Já sabíamos que o rendimento já não ia ser o mesmo. São este tipo de informações que vamos gerindo, vamos partilhando e depois vamos tomando algumas decisões que nós achamos que seja melhor. Às vezes não acontece, mas é isso. Ok, obrigado a todos pela atenção e pelo trabalho e por também assistirem àquilo que é as nossas ideias e o nosso controle do treino. Para mim, volto a dizer, é uma honra estar aqui, é um privilégio voltar a esta casa e voltarei sempre que as pessoas assim o entenderem. Deixo aqui algumas imagens, só espero que isto se repita mais vezes, que será bom sinal. Obrigado a todos.